Marta, obrigada por aceitar esse convite nosso. A gente tem tentado aqui, nesse lugar, construir um lugar de diálogo, um lugar de possibilidades, porque a gente acredita que, como arquitetos, é só através desse diálogo que a gente consegue construir alguma coisa, né? Esse diálogo, essa troca, enfim. Então a gente te convida com esse intuito de abrirmos aqui, nesse momento, gente, o objeto da nossa oficina. Hoje vai ser uma discussão que a gente quer propor sobre o destino das áreas ociosas da nossa cidade, e não só da nossa cidade, mas de uma maneira geral. Isso tem acontecido nas cidades médias e também nas cidades grandes, né? Que é essa área aí, que é quase uma cicatriz das cidades, que é a área da linha férrea, a formação, né, de todos os núcleos urbanos aqui do estado de São Paulo, a partir da Sorocabana. Então, a nossa região aqui toda foi formada a partir desse desenho, dessa linha. E então, com o intuito de nós discutirmos aí quais são as possibilidades desses espaços, né? O que nós podemos fornecer a esses espaços, ou, mais do que fornecer, eu acho que ouvir esses espaços. Eles já têm vida própria, né? Eles já são ocupados, vivenciados, com possibilidades infinitas, que talvez a gente nunca tenha vislumbrado. E aí, diante dessa discussão, nós trouxemos aqui um equipamento cultural como proposta para essa região, e não só um equipamento um programa qualquer, mas um equipamento que possa dialogar aí com uma situação que a gente já enfrenta hoje em Prudente, que é a ocupação do Galpão da Lua. Todos vocês acho que conhecem, né, a situação. O Galpão da Lua é uma companhia de teatro que hoje ocupa um dos galpões ali da linha férrea, e eles têm essa proposta, então, do uso público para fins de cultura, enfim, lazer. E a gente quer, então, iniciar aqui uma reflexão sobre as possibilidades desse lugar, sobre as necessidades desse lugar. Enfim, Marta, eu vou dar a palavra para você se apresentar. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Logo depois que a Marta se apresentar, a gente vai até o Galpão da Lua fazer uma visita. O pessoal do teatro está lá nos esperando. E lá no Galpão da Lua, obrigada, Evandro, por aceitar também esse convite. O Evandro, junto com a Marta e o pessoal, o Evandro vai explanar para nós aí o que tem acontecido, quais são as memórias, as histórias desse lugar, né? E logo depois a Marta vai falar, o pessoal do Galpão da Lua, e a gente retorna para cá para iniciar então esse exercício. Marta, seja bem-vinda e fica à vontade. Bom, eu, antes de mais nada, queria agradecer a Cris pelo convite, dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês. E eu acho que a Cris me mandou, né, o material falando sobre o tema que seria o objeto dessa oficina. E é super interessante porque, por um lado, é uma certa pena, digamos assim, que a gente tem um patrimônio construído da ferrovia que foi instalada no país e que foi desinstalado, que é uma coisa maluca, né? Imaginar que já existia uma infraestrutura como essa, que é maravilhosa, e que foi abandonada, né? Por outro lado, eu acho que tem um grande interesse, que eu acho que em algum momento isso vai ser reconstruído, né? É lógico que a gente sabe que a infraestrutura que existe hoje jamais poderia servir a uma estrutura futura, né, digamos. A característica é diferente, as velocidades, o tempo, as bitolas e tudo mais, né? Mas eu espero, sinceramente, eu acho que a gente precisa ter sempre em mente, né, que esse futuro deveria incluir esse projeto para o país, né? Um país do nosso tamanho, imaginar que não tem um sistema ferroviário eficiente, né, que é maravilhoso, né? Então,
eu acho que é também muito interessante a gente pensar nesse patrimônio, então, que foi abandonado, que destino, que futuro isso possa ter do jeito que está hoje. E acho interessante pegar o caso de um desses lugares que foi apropriado, né? A gente vai, hoje eu vou mostrar para vocês o projeto do Sesc 24 de Maio, que é projeto do Paulo Mendes da Rocha, com a nossa colaboração, né, do MMBB. E o Paulo gosta de dizer que é uma ocupação, né, que o 24 de maio é uma ocupação, porque justamente a gente tem essa situação no centro de São Paulo, que eu acho que muitos de vocês já devem conhecer, que são esses edifícios que estão sendo ocupados pelos movimentos por moradia, né, na cidade de São Paulo, e que são movimentos super organizados, que ocupam esses edifícios que estão abandonados pelas mais diversas razões. O centro de São Paulo tem uma quantidade imensa de edifícios desocupados, o que é absurdo pensar. E o Paulo gosta de fazer essa analogia, dizer que o Sesc 24 de maio é uma ocupação, porque justamente a reutilização de um patrimônio, no caso, sem nenhum interesse do ponto de vista de arquitetura, mas que está num endereço incrível, né, no centro da cidade de São Paulo. Então, pensar nesse patrimônio ferroviário que passa a ser ocupado por esse grupo de teatro, também acho que é uma coisa bem interessante de pensar. Porque é uma manifestação, digamos, espontânea, que vai lá e ocupa, eu não sei quais são, quais os caminhos, né, que eles estão usando para poder ocupar esse patrimônio, mas, enfim, é interessante pensar que é uma manifestação que é popular, né, que parte de um grupo que vai lá e reutiliza, né, esse patrimônio com uma nova função. Então, isso acho que é muito legal como objeto de reflexão para nós, esses 2 dias. Bom, você quer que eu me apresente? Eu sou Marta, professora da Escola da Cidade. Tenho um escritório que se chama MMBB, sou sócia do Milton, do Fernando. O Fernando saiu há 4 anos atrás, porque foi participar da prefeitura do Haddad, e ele não voltou para o escritório, embora a gente continue fazendo coisas juntos. Por alguns anos, o Ângelo Gucci também participou do nosso escritório ao longo de toda essa história. A gente está juntos desde 92, né, faz bastante tempo já. E fez parte dessa história também essa colaboração com o Mendes da Rocha a partir de 94, mais ou menos. Então, bastante tempo também. E é isso, a gente vem trabalhando esses anos todos. Hoje à noite eu vou na palestra mostrar alguns desses trabalhos, as coisas que têm nos inquietado, né? Então... Obrigada, Marta. Ô, gente, a gente vai... O Evandro trouxe um material, Marta, sobre essa memória e a história desse lugar. Vou convidar o Evandro a falar agora e depois a gente parte para a visita, tudo bem? Evandro, obrigado por aceitar o convite. Todos vocês. Boa tarde, gente. Obrigado a você, Cristiano. Prazer aqui estar conhecendo a professora Marta também. Prazer no nível de colaboração do trabalho da equipe que vocês vão desenvolver aí ao longo dos 2 dias, né? Entre hoje e amanhã. Para situar um pouco do que é essa infraestrutura hoje, né, da ferrovia no centro das cidades do Noroeste Paulista. É um trabalho que a gente já veio fazendo há uns 5 anos aqui na região, no Oeste, que inclui, pode passar o nome, porque aí vocês vão poder baixar. Esse é um livro que depois a gente vai passar o link, vocês baixam e tem algumas informações. É um grupo de pesquisa bastante grande, com os meus ex-alunos, e que estudou essas cidades aí, Araçatuba, Assis, Birigui, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto. Enquanto eu vou falando um pouco, a Amanda vai passando, né? Algumas imagens que a gente separou, pode passar bem rápido, não. Depois as pessoas vão, na hora que chegar em Prudente a gente para. As pessoas vão dando uma olhada no que é esse patrimônio hoje, abandonado no Noroeste Paulista,
em áreas bastante grandes, né, dentro das cidades, e que estão ao Deus dará. Só que essas áreas, aparentemente, elas têm moradores e pessoas que frequentam. Dá uma congelada aí nesse último. Só, volta um pouco. Volta um. Isso. Moradores e frequentadores que têm uma capacidade, né, artística e também de vivência desses espaços ímpar. A gente pode achar, não, são lugares que são desabitados, são lugares em que as pessoas estão ali só para criar desordem, mas não, são lugares de resistência, são lugares potentes dentro das cidades. E pensar esses espaços, pode ir passando de novo, e pensar esses espaços requer uma preocupação que não é a que vem geralmente acontecendo em alguns lugares, de asepsia deles, né? Em que você vai transformar simplesmente esse espaço que era uma antiga estação num centro cultural de caráter burguês, em que as pessoas vão lá visitar, sei lá, uma vez por mês ou até uma vez por ano, um coquetel, que se faça uma vernissagem, uma exposição qualquer. Não, esses espaços são lugares prenhes de sentido, né? Há pessoas que habitam. Esse é um vagão que ficou muito tempo parado em um leito ferroviário de Presidente Prudente, que as pessoas dormiam aí dentro, né? Que destinação a gente pode dar para essas pessoas que estão aí dormindo? Eles não querem sair daí também, né? Como é que a gente pode lidar com esses sujeitos invisíveis da cidade? Pode passar. Presidente Prudente é uma cidade muito interessante, porque ela surge de uma rixa entre dois coronéis, se é que a gente pode chamar assim, né? Um de um lado da ferrovia e o outro do outro, né? E aí a linha férrea passando ao centro das duas propriedades. A de um lado foi mais beneficiada, para vocês verem aí, tem as duas igrejas, a do lado do Coronel Marcondes e a do lado do Goulart, né? Uma foi mais beneficiada por ações políticas e o outro lado menos. E aí o viaduto que foi construído já na década de 80 para tentar ligar essas duas regiões da cidade que, enfim, ainda hoje tem uma deficitariedade de conexão, né? São pouquíssimos os lugares em que você tem a ligação entre um lado e o outro. Aí são antigas indústrias, né? No caso a Matarazzo, que se transformou num centro cultural, que acho que passa um pouco por essa leitura que eu fiz no começo da fala, ou seja, de uma asepsia do espaço, né? Aí ao lado do viaduto você tem o camelódromo, né? Toda a área central da cidade tinha comércio informal, especialmente nas praças, e aí foi instituído um lugar em que esse comércio informal podia acontecer, que seria então do lado do viaduto. Mas também tem do lado do viaduto, embaixo do viaduto, é um túnel que faz a ligação entre os dois lados da cidade, né? Em que você tem esse sujeito invisível da sociedade, que posa para a gente aí na foto, né? Ele é o dono do túnel nesse momento, ele é o sujeito que faz parte desse lugar. Não dá para a gente pensar um projeto para essa área que não leia, ou que não possa trazer à tona essa identidade tão específica do lugar. Tem pessoas que dormem embaixo do viaduto, né? Ali a gente está vendo um dos pedaços do galpão que vocês vão intervir, né? Nesse muro lateral aí fissurado, né? Não é possível pensar um projeto só especificamente para esse galpão. É preciso pensar um projeto que amplie essa leitura da arquitetura para uma discussão que é urbana, de cunho urbanístico e também da paisagem desse lugar com esses moradores invisíveis. Pode passar.
Aí então você tem esses usos indevidos, né, pessoas que dormem, pessoas que vão aí para se drogar, né, para usar narcóticos. Essa é uma das passagens que se faz entre o lado de cá e o lado de lá da cidade, como vocês vão ver lá quando vocês forem. É uma roleta que antigamente servia para triagem, né? E hoje em dia ela ainda existe. É uma passagem entre a Vila Goulart e a Vila Marcondes. E bem próximo ao Centro Cultural Matarazzo. As pessoas fazem esse acesso por entre a linha férrea. Do lado do Galpão da Lua. Pode passar. Uma foto dessas reminiscências, né? Um pedaço de espuma que as pessoas dormem lá ao fundo do vagão. Como essa área é uma área que está em constante transformação e movimento, algumas coisas estão assim agora nas imagens, vocês vão encontrar outras coisas lá agora, e se vocês forem amanhã, vocês vão encontrar outras coisas de novo. Aí dentro daquele vagão que eu falei, as pessoas dormiam, incendiaram o vagão para evitar que pudessem se abrigar aí dentro. Pode passar. Mais uma imagem artística dessa área. Curiosíssimo que ao longo da linha férrea você vai ter várias situações. Essa, por exemplo, é emblemática. É uma passagem sobre a linha e aí embaixo é um ponto de tráfico de drogas. Você vai ali e compra o seu produto, né, e cai fora. E a gente ficou vários dias na tocaia para fazer essa foto aí, e não conseguiu ainda pegar as pessoas, mas a gente percebe que eles entram aí dentro e saem colocando as mãos no bolso e tal, e embaixo da linha. Aí é mais uma imagem daquele vagão que está na capa do livro, que aí aparece já sem aquelas pichações que a gente tinha visto antes, né? Os grafites e pichações também. Pode passar. E aí tem outras cidades que a gente estudou também, você pode passar até o final. E essa é a última. E pensar que todas essas áreas, essas cidades, elas hoje estão abandonadas. São áreas que não podem simplesmente ser pensadas como um projeto cultural que leve em consideração apenas uma cultura, né, entre aspas, que pode ser vista como boa, mas uma cultura também da cidade e dos seus cidadãos, dessas pessoas que habitam esses lugares, né? Em especial aí em Rio Preto, São José do Rio Preto, a última gestão da prefeitura praticamente limpou todas as pessoas que habitavam as imediações num projeto de higienização social mesmo. Está construindo um gigantesco terminal urbano nos fundos da estação ferroviária. Então, há uma preocupação bastante grande, né, de como a gente vai lidar com essas áreas, fazendo com que essas pessoas que habitam essas áreas também possam fazer parte do projeto. Não é simplesmente pensar o centro cultural, que tem um caráter mais elitista, mas como a gente pode pensar, né, a cultura desse espaço, a cultura desse lugar também a partir dos moradores que aí habitam, essas pessoas que também têm uma preocupação, na minha opinião, do meu ponto de vista, né, social e cultural e artística tão importante quanto qualquer outra obra que poderia ser colocada. Né? Então é isso mais ou menos o panorama que eu queria trazer, precisava mostrar aqui, não dá para mostrar lá. Vocês podem baixar o vídeo depois. No outro link, que você tem aí, no outro, aí depois ela passa para vocês o link e vocês baixam gratuitamente para dar uma olhada lá nos textos, caso vocês queiram. Então, é isso. Queria fazer uma pergunta. A ferrovia é federal, certo? A ferrovia hoje ela está... E existe algum projeto para todo esse patrimônio que pega todas essas cidades que você pesquisou, não existe nada que as una, digamos assim?
Isso que é uma coisa impressionante, porque é um circuito, é um sistema, né? Quando era ferrovia, era nitidamente um sistema de ligação e tal. Porque é incrível pensar um patrimônio enorme se você for juntando, porque tem bonito essa pesquisa disso, né? Você não isola um, porque é um sistema. Você pega várias cidades. Mas são vários, o problema é que são várias ferrovias diferentes. Não, porque eu acho isso incrível, acho incrível as cidades do Noroeste, quando você pega o conjunto das cidades, imaginar que isso é um sistema. Mas essas que eu separei são as que têm mais de 100 mil habitantes. Se você imaginar as que estão no meio do caminho ali, você tem uns que muito grande. Então não dá para pensar um projeto que seja isolado para as pessoas que vão fazer o workshop, né? Que seja pontual, não é o galpão. Não adianta resolver o problema do galpão se você não pensa o contexto. Há um contexto. A gente pode talvez pensar no galpão tendo em vista o contexto. Né? Agora, você contou uma história que é incrível, que eu não sabia. Então a ferrovia era uma fronteira entre dois mundos, dos dois coronéis. Mas isso que é incrível, porque ela justamente sendo fronteira, ela pode virar o território de ligação, né? E é interessante a questão, porque a própria ocupação do galpão da Lua, aquela foto do muro quebrado ali, que a gente viu ao fundo do galpão, a primeira ação, quando eles ocupam esse galpão, e entendendo que o propósito deles é, de fato, reconhecer esse indivíduo, que é um indivíduo invisível, porque eles estão abertos, de fato, inclusive eles brincam, né? A gente está fazendo uma peça de teatro aqui na plataforma da estação, e eles estão todos dormindo aqui, e ok. A primeira atitude que o pessoal do Galpão da Lua teve foi quebrar aqueles muros. Eles marretaram, eles foram solicitar ao município uma passagem, e o município negou, e eles pegaram a marreta e quebraram os muros dos dois extremos, entre a Marcondes, o Coronel Marcondes, e o Coronel Goulart, que está do lado de cá. E hoje, então, eles construíram ali um caminho que não era existente antes da locação desse grupo de teatro naquele lugar. Então, eles, de fato, essa ocupação, ela enxerga, de alguma maneira, esse indivíduo invisível como parte. Domingo teve música na linha. Então, as pessoas das casas, além linha, ou para lá do muro, elas atravessam o muro e sentam ali para ouvir a música na linha. É divulgação de artistas de Prudente, né? De cantores de Prudente. Acho que foi o primeiro, vai ter outro. Que é um exercício, de fato, que não como um projeto de um galpão, mas porque a gente tem também 2 dias, né? Uma situação bem restrita, mas um galpão que vislumbra essa possibilidade de inserção, né? E a gente chama de redemocratização daquele espaço, porque era o lugar de ir e vir, né? Aqueles que bem quisessem ir e vir pela estação, pela linha. Então eu vejo como uma possibilidade de dialogarmos com esse espaço possível de ir e vir e de se manter como qualidade de espaço democrático. Posso falar só uma coisa como esclarecer? Um ponto em comum de todas essas cidades, e mais a que você não citou, que são as menores, é o fato de ser uma concessão da União. Esse é o ponto comum, inclusive parece que eles estão pagando multa diária por não estar explorando. Então, esse é um parceiro que a gente não pode descartar. Qualquer coisa que a gente pensar nesse lugar é uma parceria que nós temos que, no mínimo, cutucar, entendeu? Cutucar para eles fazerem alguma coisa, ou pelo menos deixar a gente fazer, né? Como diz o projeto político. Tem uma questão super importante da gente colocar, que acho que lá no galpão, o pessoal do galpão está nos esperando lá, eles podem falar, que é um dossiê. O galpão tem um dossiê, nós temos esse dossiê, né, quem quiser a gente pode disponibilizar,
que é um documento com todas as ações desse grupo e junto a esse documento a solicitação junto à União dessa área, como posse de fato desse grupo de teatro. Em contrapartida a isso, existe um projeto de um boulevard desenvolvido pelo município de Presidente Prudente, que é um projeto de asepsia, exatamente, um projeto de transformação daquele lugar num grande parque linear, que vai, de fato, excluir e limpar toda aquela margem, mantendo os muros. Mas tem que ser caríssimo, né? Então eu vejo como uma possibilidade, de fato, de reflexão nossa, como profissionais. Né? Que é incrível porque não começa em Presidente Prudente, nem termina em Presidente Prudente. Isso não é legal, né? Pensar. Mas aqui é a capital da Alta Sorocaba. Era, né? A capital da... Não, pode da começar minha aqui, Sorocaba. mas não vai terminar aqui. Eu também queria fazer um parênteses aqui, fazer um agradecimento especial ao apoio do Brasil Post, que adquiriu algumas vagas para essa oficina, acreditando nesse projeto como, de fato, um projeto de possibilidades, a qualificação, do nosso olhar como profissional, da nossa contribuição à cidade. Então, obrigada aí a Regina, ao Luciano, que estão com a gente aí nessa empreitada, tá bom? Vamos passear? Bom, pessoal, boa noite. Eu preparei uma apresentação pensando um pouco em algumas questões. Primeiro, bom, os trabalhos que eu vou mostrar foram feitos no MNDB, com algumas parcerias que eu vou depois mostrar, indicar quais seriam. A primeira imagem é uma foto de São Paulo, tirada da janela do Copan. Eu não sei quantos de vocês conhecem bem São Paulo ou não, mas só para lembrar que a gente está trabalhando numa cidade de 21 milhões de habitantes, né, a grande São Paulo. E aí o primeiro projeto que eu queria mostrar é a reurbanização do Vale do Córrego do Antonico, que é um córrego. O Antonico é um córrego que cruza a favela de Paraisópolis, né? Essa imagem aérea é uma imagem da favela de Paraisópolis, que tem em torno de 70 mil habitantes. Ela é uma favela já bastante consolidada, né? E curiosamente, o que existia aí, que a gente vê esse reticulado das ruas, né? A gente vê perfeitamente aqui o reticulado das ruas, é que isso foi implantado, era o projeto de um condomínio ou de uma urbanização, que foi implantado um reticulado absolutamente regular. Bem-vindos, obrigada por terem vindo. Nossa, que bom! Que foi, então, esse condomínio, esse assentamento, nessa urbanização, colocada numa topografia totalmente acidentada, né? Então, nunca foi para adiante, impossível de implantar, e foi pouco a pouco sendo ocupado. E aí a gente vê aqui o Córrego do Antonico cruzando aqui, ó, a gente vê bem ele aqui cruzando essa área da favela. Então a gente vê ele aí, né, indicado na planta. E a situação do Antonico hoje, ela é uma situação muito séria, porque as casas, muitas das casas, eu não tenho nenhum problema com o barulho que ele possa fazer, viu? Pode deixar ele por aqui sem problema algum. Aliás, eu queria dizer isso também, se quiserem me interromper, comentar, fazer perguntas, é uma conversa, porque senão a gente também, se não ficar aí me ouvindo, é chato. Então fiquem totalmente à vontade, tá? Então, hoje o Antonico tem essa situação, as casas estão ocupando, né, elas passam por sobre o rio, e é uma situação de completo perigo, porque quando vem as chuvas muito fortes, as casas são levadas, enfim, é um desastre. Então é uma intervenção que é necessária ser feita. Essa foto, que é de uma dessas regiões de São Paulo, densamente ocupada, né, esse tecido todo ocupado,
eu gosto muito porque a gente percebe as áreas que são deixadas vazias, que são os campos de futebol. Então, isso é uma discussão que interessa muito a gente, porque qualquer intervenção que é feita numa região da cidade como essa, ela é muito delicada, porque primeiro as pessoas precisam reconhecer que aquela intervenção é um valor. Porque senão a casa é uma necessidade tão urgente que você imediatamente ocupa as áreas de novo com as casas. Então existem duas maneiras, né, duas medidas que são fundamentais. Uma é a participação, logicamente, das pessoas do lugar, que moram nesse lugar. E a outra é imaginar uma estratégia também que transforme esse lugar com características reconhecidamente de valores, né, que seja importante para a população. Então, o Antonico, ele é um lugar que tem que ser reformulado, né, ele tem que ser recuperado, porque ele é uma área de risco, só que ele tem que ser reformulado de tal forma que esses valores sejam reconhecidos, senão imediatamente ele vai ser novamente ocupado pelas casas. Então, esses valores quais seriam? Né? Não permitir a circulação de automóveis, é uma topografia, como eu falei, totalmente acidentada, de difícil acesso, inclusive. É uma área muito plana, porque é a área mais plana, né, dessa paisagem, né, que é o rio. Favorecer a circulação, portanto, de ciclistas e de pedestres e construir valores do imaginário popular. Então, vamos ver isso que seria. Né? A estratégia 1, então, criar um valor que é totalmente inquestionável, um caminho para o transporte. Ou seja, pertinho aí da favela de Paraisópolis existe essa linha de metrô, que é um transporte de alta capacidade, que liga, né, com a cidade como um todo. E a gente vê aí, Paraisópolis é essa mancha aqui, ó. Então a gente vê a proximidade com o transporte público de alta capacidade da cidade. A gente tem o monotrilho, que foi aquele que a gente viu na foto. E então a gente sabe que da área do Antonico, que está cortando, né, a região de Paraisópolis aqui, com 800 metros de caminhada, a gente consegue chegar até uma das estações do monotrilho. Né? Então, hoje, que é um lugar inacessível, passaria a ser um caminho possível de ligação com o transporte de alta capacidade. Né? Então, está aí... Esse mapa está com o norte para cima. Esse mapa está, e isso aqui, essa linha amarela, é o Antonico. Né? Depois, a gente tem o sistema de ciclovia da cidade, que é essa linha verde que está passando aí. Então, de novo, do Antonico, com 3.200 metros, ou seja, 12 minutos de bicicleta, a gente consegue se conectar à ciclovia, ao sistema de ciclovia da cidade. Então, a gente propõe a criação dessa ciclovia de ligação. Então, essas duas possibilidades, tanto do pedestre quanto do ciclista, é um valor de ligação com a cidade muito importante, o transporte de alta capacidade. Criar um valor simbólico, tornar o rio atraente. Então, essa foto foi tirada... Ai, desculpa, só um minutinho. Vou tirar o cassete. Essa foto foi tirada em Paraisópolis e essa ligação que a gente tem com a água é uma coisa também bastante inquestionável, né? A água, ele não me incomoda em absolutamente nada, eu fico tranquilo. A água é uma coisa muito atraente, né? Hoje, o que acontece? A gente sabe que a gente tem um regime tropical. Então, tem umas chuvas, que são chuvas a cada 100 anos, que são muito fortes, e por isso a gente tem esse tipo de construção. Né? A gente faz um canal muito profundo, que fica um filete de água lá embaixo, e que obriga a construção de um guarda-corpo desse tamanho, para que ninguém caia nesse canal que é super profundo, porque ele está preparado para receber uma chuva que acontece a cada 100 anos.
né? É isso que se costuma fazer, mesmo porque aí tem uma outra discussão que eu acho que é interessante, que é a ligação da engenharia, né, com as questões que são questões de infraestrutura. Então, do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista da resolução do que é uma possível enchente, ok, a solução está dada aí. Mas do ponto de vista urbanístico é um absoluto desastre, né? Porque você acaba criando esse entrave no meio da cidade, que é essa situação do menininho pulando. Esse é um regime, então, de um rio natural. Ele tem essa variação no momento de fortes chuvas, né? Esse é o regime de um rio urbano. A região urbana ela é tão impermeabilizada que esses picos de chuva acabam ocasionando isso que a gente viu, né? Aqueles canais muito profundos que a gente quer evitar. Então, o que a gente propôs foi a divisão desse canal em duas partes, né? Um que fica superficial, que é aquele canal que o contato é desejável, que não implica em risco, e o outro é um canal secundário, que é o canal que está lá. Quando a gente tem fortes chuvas, a água, como um sistema de ladrão de uma banheira, vamos fazer esse raciocínio, a água enche esse sistema superior e extravasa para esse canal inferior. Então ele tem essa dupla, né? São esses dois canais que cumprem agora essa função. Então a água que é desejável, ela permanece em contato, né, com as pessoas de forma superficial, e a água que significa perigo, que ela está no canal inferior. Essa é a região de Paraisópolis novamente. Ela está inserida no bairro do Morumbi, em São Paulo. Então ela está rodeada por um bairro que é um bairro de classe alta, os lotes são grandes. Então ele é um bairro que é muito permeável ainda, vamos dizer assim. A nascente do Antonico está muito próxima aqui, então quando ele entra, o Antonico quando ele entra em Paraisópolis, ele ainda é um rio que está bastante controlado, né, do ponto de vista da sujeira e tudo mais. Então é possível se imaginar que esse é um rio limpo, desde que o sistema de Paraisópolis seja, o saneamento, né, dessa região da favela seja integralmente realizado como vem sendo feito. Então está lá o canal superior e o canal inferior, a vazão de base, que é aquela chuva normal, digamos, corriqueira, a vazão da chuva, que é um TR a cada 10 anos, né, que é uma chuva que pode acontecer a cada 10 anos, o sistema superior, então, ele se enche e começa a completar o sistema inferior. E aí vai a chuva de 100 anos e o sistema todo completo. E como última medida, tornar legível e ativo o espaço livre público. Isso tem a ver um pouco com esse assunto que a gente estava falando hoje. Porque é como eu comecei a fala dizendo sobre os campos de futebol, né? Então, e como a gente estava também discutindo, o espaço público, ele é um lugar que, se ele não tiver um desenho muito legível e muito claro, ele é um lugar que é de difícil ocupação, que é de difícil negociação. Então a gente sabe, como a gente estava dizendo, a rua é o espaço público por excelência, porque ninguém questiona o quanto ele é público, né? Ele está lá, ele está mantido pelo poder público. Então, a gente transformar esse lugar que hoje, todas as construções, é o lugar indesejável, né? É o lugar do desastre, onde todas as construções dão as costas, como a gente faz para transformar agora esse lugar que antes era indesejável, nesse lugar que passa a ser o mais desejável? Porque um lugar onde as pessoas circulam é o lugar onde o comércio, por exemplo, pode se instalar, né? Você cria uma outra identidade, né? Passa a ser um endereço importante, digamos assim. Então, o que a gente imaginou é que
essas construções que hoje dão as costas para esse canal do Antonico passariam a dar a nova frente para esse lugar. Para que isso acontecesse, a gente dedica uma porção que seria a possibilidade dessas construções se expandirem e criar essa nova frente para o Antonico. E para que isso tenha um desenho legível e que tenha um limite onde fique claro o que é público e o que é privado, a gente propõe a construção de uma certa infraestrutura, que são essas porções construídas aqui, que delimitam o lugar até onde as pessoas podem ampliar suas casas para criar essa nova frente. E que também são suporte da infraestrutura de iluminação, de instalações dessa área pública. Então, esse é o corte transverso de toda essa operação que eu descrevi. Aqui está aquela construção. Não consigo mais aqui, não tem importância. Mas aqui está esse limite construído, a faixa de expansão, a infraestrutura vinculada a ele. E aí também, tudo isso foi feito, né, foi desenvolvido inclusive o projeto executivo, quadra a quadra. As remoções eram as mínimas possíveis. Isso também é um projeto interessante do ponto de vista da metodologia, porque ele não é um projeto que você senta e tem todos os dados na mão. É um projeto que vai se fazendo, porque, por exemplo, você faz uma remoção, as casas elas estão todas construídas, umas apoiadas nas outras. Então, você remove uma casa, 3 casas acabam tendo que ser tiradas, né, digamos assim. Tudo isso feito com um plano, junto com a prefeitura também, de relocação dessas famílias na própria favela de Paraisópolis. A gente foi localizando terrenos que eram terrenos que teriam a capacidade de receber edifícios de 4 pavimentos, por exemplo. Então, através disso, a gente conseguia realocar essas famílias. Mas, na região central de Paraisópolis, no cruzamento do Antonico com o eixo principal de comércio da favela, a gente propõe uma remoção um pouco maior para a construção de uma praça que poderia receber um edifício de uso institucional, né, no meio da favela. Você está gostando? Pessoas. Pessoas, você viu? É isso mesmo. Então, e aí está o projeto como um todo. Então, esse é um projeto que eu gosto muito de mostrar, porque ele não foi implantado, é um projeto até que já tem alguns anos, né, mas porque ele tem toda essa estratégia de como pensar esses espaços que são espaços públicos, né, numa situação de uma ocupação densa, numa situação de emergência e como pensar o caráter que esses espaços têm, né, ou que eles deveriam ter, como campo de futebol. Bom, a habitação social no Jardim Edite foi um projeto que a gente fez com H+F, associado a um outro escritório. Essa é a favela do Jardim Edite, um dos eixos mais importantes de São Paulo, que é a Berrini, a Avenida Berrini, esquina com a Roberto Marinho. E ela estava numa situação da operação urbana Águas Espraiadas. Eu não sei se vocês sabem exatamente o que é uma operação urbana, mas é uma série de leis para um determinado lugar e você compra direitos, né? As pessoas compram direito de adensamento, de verticalização, e esse CEPAX, né, que é esse dinheiro, digamos assim, ele tem que ser investido no mesmo lugar. Bom, o que aconteceu nas Águas Espraiadas é que se construíram uma série de infraestruturas, inclusive aquela ponte estaiada horrorosa que virou um cartão postal de São Paulo, e o eixo, né, das Águas Espraiadas, desse rio, que hoje é Roberto Marinho, era coberto de uma série de favelas. Eu tô usando aqui, ó. Apertando aqui, ó. Depois eu te empresto, tá?
Então, foi construída toda essa infraestrutura e a habitação social não estava sendo contemplada, né? Então, eles iam inaugurar a tal da ponte e tinha a favela do Jardim Edith na tomada da ponte. Ela é uma favela antiga, 40 anos que ela estava ali naquele lugar. E aí a gente fez uma série de estudos desse conjunto, né, de habitação social que foi para alocar as famílias da favela do Jardim Edith. Então, isso era uma série de estudos. De novo, né, se chegou em 500 unidades, havia uma negociação, inclusive, com as quadras em volta. Tudo é muito complicado, né? A prefeitura estava em litígio, digamos assim, com a população do Jardim Edith, por uma série de questões, de ações, inclusive. É uma história muito antiga, né? De ações da comunidade contra a prefeitura, mas, ao mesmo tempo, estava também discutindo com essas pessoas que moravam no entorno que não queriam habitação de interesse social nesse lugar. Então, é complexo, né? Não é uma coisa simples, a cidade, né? As pessoas e tudo mais. Existe essa praça que é ocupada, a paisagem aqui são edifícios de habitação de classe média alta e edifícios de escritório, é uma das regiões mais caras da cidade de São Paulo, e isso é uma ZEIS, então é uma área destinada à construção de habitação social. Essa população queria ficar aqui, porque ao mesmo tempo é uma região muito bem servida por transporte e serviços, né? Ou seja, possibilidades de emprego. Então, aí aqui está a área do Jardim Edith e a implantação do conjunto. Então, o que a gente imaginou, primeiro, era como colocar, porque quando a gente pensa na habitação de interesse social, a gente não, ou qualquer habitação, né, digamos assim, mas a gente não pensa só na qualidade da casa, mas, na verdade, a gente pensa em como a gente desenha aquele pedaço de cidade, né? Porque, no fundo, o grande barato, digamos assim, é você poder descer e encontrar uma cidade. Isso que é incrível, né? Por que morar no Copan é uma coisa incrível? Tudo bem, é o Copan, o Niemeyer, tá? Mas é que você desce, você está na Praça da República, você tem transporte, tem serviço, tem escola, tem tudo, né? Tem trabalho. Então, imaginar como inserir esse conjunto nesse contexto desse lugar da cidade. Então, a gente considerou que seria fundamental que o nível térreo, o nível da cidade, fosse ocupado por um programa que não fosse a habitação, ou que não fosse o que acaba resultando, né? Que são essas áreas que ou viram estacionamento, ou são áreas de difícil manutenção, né, por essa população. Estacionamento, a gente considerou que nesse lugar tão bem servido por transporte público, se você imaginar que uma vaga de estacionamento necessita, né, com as circulações de acesso, 25 metros quadrados, e que a gente está falando de unidades de 50 metros quadrados no máximo, você começa a se questionar uma vaga de estacionamento, o que significa nesse contexto, né? Então, a gente decidiu, digamos assim, uma das decisões feitas junto com a prefeitura é que não haveriam vagas de estacionamento, né? É muito bem servido por transporte público. E que os térreos seriam ocupados por equipamentos públicos, porque isso também é uma coisa interessante. À medida que você devolve esse nível da cidade para o poder público, você também garante que a manutenção desse lugar da cidade pertence ao poder público, né? Então é como se você, por exemplo, aluguel social, que é uma política que não existe, né? Que eu acho que é uma bela política de lidar com essa questão, né? De acompanhar a manutenção, porque uma coisa é você entregar a habitação e falar assim, agora se vira aí, né? Para manter. Então, seria uma forma, digamos, de continuar acompanhando, né? Hoje tem políticas de acompanhamento também, por alguns anos, né, dessa população que passa a estar instalada aí, mas é complicado, né? A gente sabe disso. Então,
ocupar o térreo com os equipamentos parece uma coisa óbvia, porque o uso misto não é nenhuma novidade. Mas é uma dificuldade tão absurda do ponto de vista legal da propriedade, o que pertence ao que, a porção ideal. Outra questão que a gente não avalia, mas pensar que o poder público está separado numa série de secretarias. Então, a SEAB, que é a Secretaria da Habitação, ela tem uma renda, digamos assim, um tanto de dinheiro para fazer habitação. Só que ela não pode usar aquele dinheiro para fazer escola. Então, a Secretaria da Educação, que tem o dinheiro para fazer escola, fica correndo doidamente atrás de terrenos onde possa se colocar creches e escolas. E ninguém se conversa. Essa coordenação entre as secretarias parece absurda, mas é uma coisa complicada. Bom, no Jardim Edith, inclusive por uma vontade política da Elizabeth França, que estava naquele momento na prefeitura, né? A gente conseguiu fazer isso, a gente colocou lá nos térreos, tem um restaurante escola, uma unidade básica de saúde e uma creche. Mesmo porque isso era uma solicitação da comunidade da favela do Jardim Edith. E aí o que a gente imaginou, então, como eu estava descrevendo, é que os térreos são ocupados por esses equipamentos. Outra coisa que eu acho importante mencionar é que a gente tem por legislação os recuos frontais e laterais, né? Então, muitas vezes a gente consegue, sendo habitação de interesse social, você consegue prescindir desse recuo frontal e dos recuos laterais. Aqui não, aqui a gente tinha que cumprir isso. Só que o que a gente fez foi imaginar que o limite do que é público e do que é calçada, do que é privado, é o limite da própria construção. Então, o que era a área de recuo frontal, por exemplo, foi incorporado ao alargamento das calçadas, né? Então, de novo, você devolve a responsabilidade da manutenção desses lugares, que acabam sendo áreas remanescentes, né, de difícil utilização, digamos assim, efetiva, pela comunidade do conjunto, você acaba devolvendo para a cidade como uma melhoria, né, da largura das calçadas, e a manutenção passa a ser, de novo, uma manutenção pública. Então, isso é uma planta do térreo, né, desse conjunto. Ele é constituído por 3 torres de 17 pavimentos. Isso foi uma outra consideração. A verticalização desse lugar interessava. E por 2 edifícios em lâmina que faziam também a oferta, né, dessas 2 tipologias, uma com um elevador e, portanto, com um condomínio um pouco mais caro e outro mais barato pela não existência dos elevadores. E também fazer com que esse conjunto pudesse, o máximo possível, se integrar a essa paisagem, né, que ele fosse parte do bairro, né, como qualquer outro desses edifícios. Os espaços, esse é um espaço do restaurante escola, que é mantido pelo equipamento. De novo, esse é um jardim que separa o restaurante escola da unidade básica de saúde. E essas fotos foram tiradas depois da inauguração. Esse é o restaurante escola, não estava ainda ocupado. A unidade básica de saúde, o pátio da creche. Esse é o segundo pavimento, né, a cobertura dos equipamentos. E aí o que a gente imaginou, aqui está o desenho da ponte estaiada e os cortes transversais do conjunto. E a gente imaginou que esse lugar, que é a cobertura dos equipamentos, passariam a funcionar, então, como uma praça de uso coletivo das unidades. E aí eu hoje penso que isso também é uma área de difícil negociação para o próprio conjunto. E aí eu me questiono se a validade, inclusive, desse lugar, sabe, como lugar de compartilhamento. Porque, por exemplo, a praça, que, digamos, tem essa mesma função, né, com uma outra escala, mas você vai brincar na praça, essa sim é totalmente ilegível de novo, né? Esse não, esse é um lugar que acaba dando
acaba dando motivo, digamos, de desentendimentos ou de negociações difíceis. Portanto, ele é um lugar que bota uma questão, né? Fala assim, bom, será que é bom? Será que é bom ter esse lugar que não é nitidamente cidade, né? É uma questão que eu fico me perguntando. Aí o andar tipo das unidades é uma vista das duas torres, uma situação, né, que pega as duas torres. Essa é uma das plantas, é a planta tipo da torre. Então são 4 unidades por pavimento. Elas têm sempre essa situação da circulação cruzada, né? As unidades elas abrem, as da ponta abrem francamente para as duas fachadas. As duas centrais elas abrem para uma circulação. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui, mas vamos lá. É uma circulação um pouco alargada que funciona como um certo quintal. É um lugar que ele é compartilhado por essas 4 unidades. E a gente já viu funcionar muito nesse sentido também. Que é uma festa de aniversário, por exemplo, a porta da unidade está aberta e a festa se espalha para esse lugar, né? Então é um lugar, é uma unidade de vizinhança aí para essas 4 unidades por pavimento. Que é esse lugar aí. De novo, conjunto. Essa é uma planta tipo da lâmina, então ela tem aquela tipologia da escada, a escada que se repete e vai servindo sempre 2 unidades por pavimento. Então, com isso, embora ela tenha uma tipologia em lâmina, ela não tem a circulação horizontal e, portanto, as unidades abrem para nas 2 orientações. Aqui a gente tem um núcleo hidráulico e isso é uma unidade que você pode imaginar que fica só um núcleo construído e todas as paredes podem sair. Imaginando também que essas unidades elas têm que abrigar uma transformação da vida, né, ao longo do tempo. Né? O avô que vem, o filho que sai e assim por diante. As pessoas são absolutamente caprichosas, né, com a casa. Por exemplo, aqui pintaram de verde e as juntas dos azulejos também, com o pincelzinho, foi tudo pintado de verde. A cadeira. A lâmina, essas são unidades da lâmina, ela também tem esse espaço que acaba sendo um certo compartilhamento entre as 2 unidades do mesmo pavimento. E aí as lâminas, elas têm os 4 pavimentos e tem o último pavimento é um duplex. Então, é uma forma de, ainda sem o elevador, a gente adensar um pouco mais. Né? Então, essa é uma tipologia que tem a escadinha e você sobe no 2º pavimento. No dia que eu fui, tinha uma das torres já ocupadas, as outras ainda não estavam terminando a obra, e o engenheiro chegou para mim e falou assim, nossa, você viu o que fizeram? Eu falei, não, como assim? O que fizeram? Olha o que eles estão fazendo, esse monte de roupa. Eu falei, mas como assim? É a vida, né? A vida das pessoas. Talvez essa grade tenha ficado um pouco transparente demais, a gente vê toda aquela bagunça, mas eu acho bonito ter uma foto, não sei se vocês já viram, uma foto do Bob Wolfenson, desse fotógrafo que ele tirou do Copan. Ele tirou com uma câmera de altíssima resolução. Então, aquela fachada posterior do Copan é super bonito, porque você tem uma grade, digamos assim, né? Os caixilhos, eles são uma malha totalmente uniforme, mas você vê a situação de cada uma das casas, a cor da cortina, a pessoa na janela. É tão bonito isso, eu acho, que é a vida das pessoas, né? E apesar desse compartilhamento, digamos, de programas, era muito importante caracterizar o endereço de cada um desses edifícios. Então, esse edifício é uma das torres, ele abre, como eu falei, né, o limite da construção é o limite entre o que é público e privado, isso acaba criando uma praça logo na esquina da Berrini com a Roberto Marinho. Esse é o endereço de uma das lâminas, também totalmente caracterizado, apesar de estar nessa base, né, com os equipamentos.
E aí eu trouxe o Sesc 24 de Maio para mostrar para vocês que é um projeto do Paulo Mendes da Rocha, né, com a nossa colaboração. É um processo muito longo que começou em 2002. E eu queria falar, eu trouxe algumas fotos antes, porque queria discutir um pouco essa questão, que é uma questão que acho que em todas as cidades, né, Presidente Prudente, seguramente tem situações como essa, né, mesmo a ocupação de vocês, acho que cria situações semelhantes. E São Paulo tem isso, né? São Paulo é uma cidade brutal, né, do ponto de vista da ocupação, com uma infraestrutura muito intensa, né, e forte, e que acaba sendo, por momentos, né, ocupada de forma muito intensa também, né? Então, por exemplo, isso é o Vale do Anhangabaú. Eu acho que essa situação foi uma situação de virada cultural, né? Virada cultural em São Paulo é um fim de semana inteiro, de sábado para domingo, né? Que a cidade tem vários acontecimentos, as pessoas vão muito para a rua. Essa é uma parada gay, uma das paradas gays na Avenida Paulista. Esse tipo de apropriação é muito interessante, né, do espaço público, que promove, ou seja, que propicia, que permite que isso possa acontecer, né? Então, por exemplo, o Vão Livre do MASP é um lugar desses, né? O projeto da Lina previa esse lugar que dá condição para que esse tipo de manifestação aconteça. Ou aqui na Escola da Cidade, a gente tem o Teatro de Sombras, nas viradas culturais, a gente costuma fazer o mesmo nos seminários internacionais. E é bonito porque os alunos preparam, né, essa apresentação, que é o Teatro de Sombras, cobrem as janelas com papéis coloridos e fazem a atuação, e a rua vira plateia, né? Então fica todo mundo, a rua fica toda tomada de gente assistindo a fachada do edifício, que é o Teatro de Sombras. Ou Minhocão nos finais de semana, né, que acaba sendo completamente apropriado. O Minhocão é um desastre, eu não estou dizendo que ele é uma maravilha, porque ele não é, né? Eu, na minha opinião, acho um desastre completo, mas nos fins de semana é muito curioso como ele fecha para os carros e acaba sendo completamente apropriado pela população das mais diversas formas. Ou o Vazio da FAO, né, o Salão Caramelo da FAO, essa é a FAO, projeto de Manuel Artigas, acho que todos vocês conhecem, porque eu queria lembrar também, a gente teve um professor na FAO, que é o Flávio Morta, que eu acho que muitos de vocês também devem ter ouvido, né, falar dele, e ele falava uma coisa muito bonita, que ele dizia que os espaços que não têm nome são os espaços que não estão no programa. Ou seja, ninguém disse que na FAO precisava ter um salão caramelo. E que acabam sendo o coração de toda a história, né? Quando o Artigas propõe a existência desse vazio e do sistema de rampas, onde você sempre encontra as pessoas, vê, é visto, é obrigado, né, a ter uma situação, uma condição de civilidade, digamos assim, você é posto nessa condição, né, de encontrar as pessoas, de conversar, ou mesmo que pudesse abrigar esse tipo de encontro. Então são esses espaços que acabam sendo o coração, né, que acabam sendo o lugar fundamental do edifício. Ou a Marquise do Ibirapuera, que talvez seja a coisa que tenha realizado isso no mais alto grau, né? A Marquise, que é quase um nada, digamos assim, né? Porque ela é só essa estrutura que interliga os edifícios. Ela acabou sendo apropriada em intensidade de tal forma que eu não sei se o Niemeyer algum dia chegou a imaginar que a Marquise teria a potência que hoje tem, né? E aí a gente chega no Sesc Pompeia, que é uma maravilha total. Eu vou falar do Sesc 24 de Maio, mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar, né, o Sesc Pompeia a gente nunca esquece, não é isso que eu ia falar, mas lembrar que eu acho que a Lina, quando ela faz o Sesc Pompeia, ela também cria, ou seja, ela transforma a ideia do Sesc no seu programa, né? Então, por exemplo, a praia do Sesc Pompeia, que é o deck, que é uma maravilha, né, que é intensamente ocupado, de novo, é um lugar que dá condição para que isso possa acontecer, né?
Ou mesmo o galpão da convivência. Eu não sei se quando a Lina propõe o Sesc Pompeia e a convivência com tal característica, se isso já existia no imaginário de quem encomendou esse projeto para a Lina. Né? Porque é lindo imaginar que a convivência do Sesc Pompeia ela se realiza de tal sorte que as pessoas se sentem muito à vontade de fazer as mais diversas coisas ali. Né? Ler, dormir, conversar, é um lugar disponível, né, para que uma série de coisas aconteçam. O Paulo gosta de falar, né, o Paulo Mendes gosta de falar abrigar a imprevisibilidade da vida, que é um jeito muito lindo de colocar isso, né, das coisas que a gente não espera e que acontecem, né, ou seja, a possibilidade de haver um lugar onde isso possa acontecer. E aí a gente chega no Sesc 24 de Maio. O Sesc 24 de Maio é essa piscina colocada aqui, essa mancha azul. E a gente está na rua 24 de Maio, que acaba no Teatro Municipal de São Paulo. A gente está no coração da cidade. E próximo à Praça da República. Né? Então, a gente tem a 24 de Maio, Dom José de Barros, Praça da República, Teatro Municipal, Anhangabaú. Ou seja, a gente está no coração da cidade. E a paisagem que a gente tem é essa, né? A Praça da República, a gente vê o edifício Itália e o edifício Copan, e o Sesc 24 de Maio está aí do lado. Esse croquis, eu não sei se vocês conhecem, mas é um croquis do Paulo, de uma proposta que ele faz, é só um croquis, né? Não chega nem a ser um projeto, mas é um croquis que ele faz da proposta de uma piscina para ser implantada na Praça da República. Que é muito bonito como ideia, né? Essa construção tem 200 por 200 metros, na escala, digamos assim, da cidade de São Paulo, é uma piscina pública, e ele imaginava que essa cobertura daria condição para a existência de um salão embaixo dela, que seria um salão para festas, né? Para bailes, para festas. Então é muito bonito imaginar que depois a gente vem, né, a fazer o Sesc 24 de Maio. É lógico que essa piscina não tem 200 por 200, mas quando a gente começou o projeto, o Paulo logo falou, a gente vai fazer a melhor piscina possível na cobertura ao sol. Que é bonito pensar porque é uma situação, digamos, que a cidade conhece, né, as piscinas na cobertura. Mas são piscinas, em geral, desses apartamentos de muito luxo e tudo mais. Essa não. Essa é uma piscina para todo mundo, né, digamos assim. O Sesc, em São Paulo, pelo menos tem uma política de que as piscinas são usadas para quem tem a carteirinha do Sesc, quem está ligado a comércio e serviços, né? Mas é tanta gente que é absolutamente popular, né? Tem muita gente. O edifício onde foi instalado o Sesc 24 de Maio era o antigo edifício da Mesbla. A Mesbla, ela faliu no final da década de 70 e esse edifício estava desocupado. Então, em 2002, o Sesc chama o Paulo, ele convida a gente para colaborar com ele nesse projeto e a gente vai visitar o edifício da Mesbla. O edifício com 13 pavimentos, né, tinha o térreo, que era loja sobre loja, e depois um edifício que se desenvolvia assim por 13 pavimentos. Ele não tinha nenhum interesse do ponto de vista da arquitetura, né? De novo, ele só estava localizado num endereço absolutamente maravilhoso. E aí, logicamente, adaptar um edifício como esse para instalar um Sesc foi cogitado a demolição, né? Porque era uma adaptação muito difícil. Tem pilares a cada 4,5 metros. Os pés direitos, né, de piso a piso, são 3,5 metros, ou seja, de uma adaptação muito difícil. Porém, a gente considerou duas coisas. Primeiro, que embora não tivesse nenhum interesse do ponto de vista arquitetônico, é um patrimônio que está construído na cidade. Né? A gente imagina que a reutilização, a ocupação, né, como ele gosta de dizer, a ocupação desse patrimônio construído, mudando o seu destino, é muito mais interessante do que você imaginar que você põe tudo abaixo para refazer. E também o que
também deu condições de pensar na instalação do SESC. Aí é que o edifício ele é como uma letra U que se desenvolve em torno de um vazio, que é a imagem anterior, que tinha essa cúpula que iluminava a loja e a sobreloja. E a torre se desenvolvia em torno desse vazio. Então, nessa imagem, tudo que está achilhado em sépia é o que foi demolido, o que foi tirado. O que permaneceu é essa construção com esse formato U, fazendo a esquina da 24 com a Dom José de Barros, e a estrutura que está em cinza é a estrutura do edifício existente, a estrutura que está em preto é a estrutura nova. Então, foi nesse vazio que a gente sobe com essas 4 colunas que vão sustentar o volume da piscina inteiramente novo lá na cobertura. A água pesa, a gente jamais poderia apoiar nesse edifício existente esse novo volume, essa nova carga. Então, foi assim que a gente realiza a construção da piscina na cobertura. A gente vê aqui no corte, então, a cúpula que foi demolida, que é esse pontilhado, e esse novo edifício, digamos, é um edifício construído dentro do outro. Então, esse vazio permite que a gente suba com essa estrutura, o volume da piscina na cobertura, e que também abra espaço para um teatro logo no primeiro subsolo, com uma ligação que a gente depois vai ver direta com a calçada. E aí, em alguns pavimentos, se completa essa laje e faz com que o pavimento seja pleno, em outros pavimentos não, e aí a gente tem essa situação desse pé direito duplo que a gente vê aí. Essa é uma foto da obra que aparece o edifício, o último nível do edifício existente. Então aí a gente consegue perceber bem o vazio central. E a construção do tanque da piscina. E esse é o tanque de 25 por 25. Essa é uma vista que a gente não tem hoje, porque depois se construiu, apoiado nas treliças da fachada, se constrói a parte do solar, apoiado tanto no tanque quanto nas treliças. E esse é o nível que hoje é o jardim da piscina, que é o último nível do edifício existente. Que a gente vê bem claramente aí, né? Inclusive esse novo volume, ele é um volume que segue outra orientação. O edifício existente ele segue a orientação das duas ruas e esse volume está paralelo ao sistema de rampas que é o fundo do lote. E aí, como distribuir esse programa nesse edifício vertical? Então, a articulação desses programas vai se dando assim. Então, por exemplo, tem esse bloco que é restaurante, convivência, biblioteca, que também está associado a oficinas, exposições e biblioteca, e que a gente imaginava, inclusive, que o conjunto dos elevadores não precisaria parar em todos os níveis. Ele poderia parar em blocos de programa e o sistema de rampas interligaria esses blocos de programa. Eles não adotaram isso é uma questão de programação do sistema, mas eles fizeram uma coisa curiosa, que foi um elevador expresso que vai do térreo ao 11º pavimento. Que depois a gente vai ver que é o pavimento do café da piscina. O sistema de rampas, isso foi uma árdua batalha com o Corpo de Bombeiros, a gente conseguia aprovar porque ele quebra o que se chama de compartimentação vertical, mas que a gente considerou que seria fundamental ter um sistema de circulação que fosse adequado a esse tipo de programa, que não fosse o confinamento de uma escada de segurança ou nem o confinamento dos elevadores. De fato, as rampas, elas funcionam efetivamente como esse prolongamento do passeio da calçada. E aí a gente vai encontrando os diversos programas como se fossem os diversos endereços na cidade. Esse caixilho, ele é um caixilho que foi desenhado, ele é muito singelo do ponto de vista da construção, ele é feito com barra maciça, redonda, de obra. E o SESC é um edifício, no 24 de maio, você vai sempre encontrando ao longo do edifício essa paisagem urbana muito próxima. O centro de São Paulo, os edifícios estão todos muito próximos.
Depois, outra coisa, que foi outro partido importante, o centro de São Paulo ele é coberto por essas galerias que cruzam as quadras na diagonal, né? Você cruza pelo interior da quadra. Então, no Sesc também, a gente cria essa situação, você cruza a praça do Sesc, que nem a gente chamou na diagonal. Então, tudo que está em negro aí é passagem livre pública. Então, tem essa situação, a gente completa o volume da esquina, então é uma praça livre no térreo, só que ela está conformada por esse volume da esquina, que é a central de atendimento, que é o primeiro contato do público com o Sesc. O centro de São Paulo é uma população muito diversa, né? A gente tem todo tipo de pessoas, esse é o encanto desse lugar, né? Inclusive, esse edifício que a gente vê refletido no castigo do Sesc é a Galeria do Reggae, que virou um centro, um ponto de encontro para a comunidade africana em São Paulo muito importante, né? Então, é um centro de encontro. O Sesc está fazendo toda uma política. Acabaram de fazer essa exposição Jamaica, super bonita a exposição. É uma política de aproximação dessa vizinhança, né? Por exemplo, a gente está desenvolvendo, isso é curioso de pensar, a gente está desenvolvendo com a Escola da Cidade um projeto para o Sesc Campo Limpo, a unidade Campo Limpo do Sesc. O Campo Limpo é um bairro de São Paulo, uma região de São Paulo, que tem grupos culturais organizados, né, pela população muito fortes, com identidade muito forte, né? Tipo o Sarau do Binho, que é uma coisa muito conhecida, inclusive na cidade, eles já saíram para outros lugares da cidade, as pessoas vão lá. E aí, um dia a gente estava conversando com o Thiago, que é uma dessas lideranças, e ele falou assim, ele falou assim, não, a gente não vai no Sesc, quem vai no Sesc tem cara de Sesc. E foi curioso isso, né? Porque também isso. Quem é o Sesc? O Sesc, no fundo, é uma unidade patronal, né? Uma organização patronal. Eles trabalham com dinheiro público, mas eles são uma organização privada. Agora, em São Paulo, é uma política maravilhosa, na verdade, que eles assumiram, né? E mesmo o Thiago, depois, em outras conversas, ele revê isso, porque o Sesc, no fundo, tem coisas que são assim, eles têm essa ânsia por programação, que talvez seja um pouco exagerada, mas é difícil, né, você encontrar a exata medida disso. Mas eles acabam estabelecendo políticas de muito interesse. Essa gerência do 24 de maio, acho que nesse sentido está sendo muito corajosa, né, no sentido de conseguir, inclusive, ir negociando com essa população que está lá. Então, o térreo, né, como eu expliquei, a tomada do sistema de rampa junto dos elevadores, né, nesse lugar, a escada que dá acesso direto ao nível do teatro, e talvez a única coisa que eu ainda não mencionei, que é importante mencionar, esse terreno, esse edifício, que a gente chama da Torre de Serviços, ele é um lote de 7 por 20, que nem esse, né? Ele é um lote de 7 por 20, totalmente incomum nesse lugar da cidade, e quando a gente foi nessa primeira visita, esse edifício que existia aí, que era um edifício muito pequeno, ele estava à venda. E aí o Paulo falou para o Danilo, né, que estava junto na visita, falou, olha, o Sesc tem que comprar esse edifício aí ao lado, e ele fez uma imagem super bonita, talvez vocês tenham ouvido nas entrevistas que ele deu, que ele fala que o edifício da Mesbla, né, o edifício principal, é como um navio, e aquele edifício seria como um navio-tarefa, que se aproxima do navio para poder abastecer, para poder manter o navio, né? Então, de fato, eles compraram, e aí, de fato, todo o serviço está instalado nesse edifício anexo. Então, essa é uma imagem do térreo, esse volume que a gente vê colocado aí na Praça do Térreo, é o volume da caixa d'água, então a gente vê sempre essa relação com a cidade, né, cruzando esse lugar na diagonal. Essa caixa d'água, essa foi uma obra muito difícil do ponto de vista da proximidade, né? Os vizinhos todos estão no limite dos lotes. Essa caixa d'água estava embaixo, no subsolo do prédio de serviço,
E aí, numa prospecção feita no edifício vizinho, se viu que as fundações eram muito superficiais e que não dava para escavar tanto assim. O projeto já estava pronto, a obra começada, e aí a caixa d'água acabou vindo parar no térreo. Então tem esse volume aí da caixa d'água. O teatro, com a ligação da escada direta. Esse teatro tem uma conformação que eu acho que é bastante bonita, né? Digamos, o foyer, o café do teatro. Depois o nível que está 3 metros abaixo, que faz o desnível da plateia e o vazio do palco. Ele tem uma conformação bonita porque a porta de entrada ela circunda todo o vazio da plateia e do palco, né? Então, outro dia eu fui num show da Martinália e aí no meio do show eu falei pro meu filho, vamos levantar, vamos para lá, porque estava todo mundo dançando nesses 2 camarotes do lado e a gente lá sentadinho assistindo o show. E é muito legal essa condição. Ele é um certo teatro, a gente está vendo aí, tem as colunas no meio do palco, é o teatro possível, né, para esse lugar. E esse aqui? O primeiro pavimento é o nível da administração, isso era uma outra coisa de partido do projeto, que a turma que é responsável pelo funcionamento dessa unidade estivesse logo ali visível, o restaurante, essa relação sempre de transparência com a cidade. De novo, né, a vista da Galeria do Reggae, essa proximidade é muito interessante, é bonito de ver. O andar da convivência, que está no 3º pavimento, é um andar como uma varanda, ele não tem caixilho, né, ele está coberto, mas não tem caixilho. E ele é esse lugar, né, onde existe essa disponibilidade das pessoas simplesmente ficarem conversando, estudando. Esse andar é uma coisa curiosa, porque a rampa, como eu estava dizendo, ela cria essa situação de nenhum constrangimento, né, das pessoas, do acesso das pessoas. Então, um dia, por exemplo, eu fui aí e eu contei 7 pessoas dormindo, mas dormindo para valer, dormindo com, sabe, quando põe o sapato, com a mochila em cima e deita para dormir. E o SESC vem lidando com essa situação também, né? Então, outro dia, por exemplo, uma pessoa foi reclamar que eles estavam fazendo muito barulho e atrapalhando o pessoal que estava aí dormindo, né? Então, é isso, né? Isso que eu estava dizendo, essa eterna negociação, né, entre as pessoas. Acho que eles têm feito isso bastante bem. Esse é o andar da biblioteca. A gente, sempre que possível, né, eu não estou apontando, mas todos esses pilares cinzas, a gente sempre que possível vai incorporando esses pilares ao layout. Então tem as casas de máquinas, né, por exemplo aqui, casa de máquinas de ar-condicionado, depósito, que vão engolindo alguns dessas colunas, as 2 casas de máquinas, as estantes estão ao longo desses volumes da biblioteca. Tem essa situação. Mesmo as mesas, a gente procura incorporar esse mobiliário às colunas, que é uma forma também de você desaparecer com elas, porque você transforma em mesa, digamos assim. Quem fez o mobiliário? A gente. Eu vou mostrar, no final vai aparecer. Vocês com o Paulo ou vocês? Não, a gente com o Paulo. Sempre. Exposições, é um andar totalmente livre. Ao longo da obra, inclusive, a gente foi pouco a pouco tornando essa construção cada vez mais despojada e austera nesse sentido, né? Então, por exemplo, as instalações que já eram aparentes, a gente foi cada vez mais tirando, né? Então, por exemplo, os quadros estavam atrás de uma... Entra aqui, senão vocês não vão ver, vocês não querem entrar aqui. Pode cadeira aqui, ó. Vai que já fez o hiato já. Boa noite. Oi, tudo bom?
E aí, a gente foi, por exemplo, os quadros estavam todos atrás de umas portas metálicas que fechavam esses shafts. A gente foi tirando, né, os elementos, cada vez mais deixando essa obra mais seca, digamos assim. As oficinas de arte, que tem esse vazio central, então a exposição tem um pé direito duplo. A odontologia, o SESC tem essa questão, né? Eles oferecem esse tratamento dentário, então tem 16 consultórios dentários. Os esportes, que de novo volta a ter a situação do pé direito duplo central. Os vestiários dos esportes, o vazio, né, dos esportes. E essa situação que também é bem interessante, porque é um lugar, a gente está cortando aí, pelo volume dos elevadores e a escada de segurança. Mas é um lugar onde, às vezes, o edifício chega até o limite do lote e às vezes não. Então, ele vai criando essas situações, dessas varandas de pé direito duplo ou triplo. A gente está olhando para cima, vendo o solário da piscina. Numa dessas varandas tem um muro de escalada. A dança não faz parte do programa do SESC, né? Eles têm uma coisa que eles chamam de ginástica multifuncional, mas a gente propôs a existência desse lugar, desse andar com as barras, os espelhos, porque a gente achava que esse lugar da cidade deveria ter esse caráter. Eles têm feito esse programa, né? Então aí a gente vê as barras que vai incorporando os pilares, os espelhos. Então, de fato, essa é uma aula de dança africana. Eles têm usado intensamente, né, esse lugar, que é muito legal, afinal de contas, além da ginástica, da tal da ginástica multifuncional. E esse é o último andar do edifício existente, que a gente chamou de Jardim da Piscina. Então, aí a gente vê nitidamente toda aquela estrutura acessa e progride só os pilares, que são os pilares principais, né, as quatro colunas centrais, e os pilares do sistema de rampas. Esse espelho d'água, ele na verdade foi pensado como um lugar ou como uma situação que afastasse as pessoas da borda do edifício. Desde o dia da inauguração, ele foi incorporado, as pessoas se apropriaram dele como piscina, né? Tiraram o sapato, entraram, as crianças passaram a nadar, então o SESC topou, né? A água é tratada, o SESC topou, então agora virou essa piscininha, que é super bonito o uso, porque a piscina é restrita, como eu falei, a quem tem carteirinha, e aí a gente tem esse contato com a água que é totalmente livre. Essas grades já eram previstas? Essas grades eram previstas, a gente não imaginava que as pessoas iam pisar no espelho d'água, porém tem que ter a grade, porque se alguém resolvesse pisar, e todo mundo resolveu pisar. Então, mas já eram previstas. Ó, esse edifício, por exemplo, que a gente vê aqui, é uma ocupação, né? Um desses edifícios que estão ocupados pelos movimentos de habitação, por habitação, né? No centro de São Paulo. Então é o café, o Paulo faz uma imagem que eu acho bastante bonita, porque ele fala que a piscina, ele compara com a calçada de Copacabana, né? A piscina é o mar, você atravessa a rua para ir tomar um suco do outro lado. Então a piscina mais o café da piscina funciona nessa lógica. Aí a gente vê a estrutura, né? As quatro colunas estão aqui, a gente vê essa estrutura de vigas que vai segurar a estrutura do tanque da piscina e a treliça, as fachadas que vão segurar toda a estrutura do solar. Esses são os vestiários da piscina, essa é uma estrutura, as pias estão nessa estrutura triangular, que é uma referência ao Artigas, né? Isso é um projeto dele, essa torre triangular para a piscina. Essa situação, de novo, que toda hora você vai convivendo, né, com essas vistas da cidade, e a piscina na cobertura. Então, esse é um dia de sol, fica lotado, a lotação são 400 pessoas, às vezes fica uma certa fila para entrar, inclusive. E é uma situação muito linda, porque a gente está num lugar da cidade, é quase surreal. Você está nessa piscina no meio do centro de São Paulo.
Tem aquecimento de água, água muito fria? A água da piscina tem só aquela quebra de gelo, ela não é aquecida. Então, por exemplo, nessa época do ano tem muito pouca gente lá. Mas também São Paulo tem um mês de frio, né? De frio para valer, né? É porque quando é alta, assim, já a água é mais fria, né? Quando não é dentro da terra. É, eles cobrem, né? Tem uma cobertura que eles colocam. Quando é suspensa, ela é fria, assim. Ela tem uma quebra de gelo que, na verdade, é a troca do sistema de ar-condicionado. O calor que o sistema de ar-condicionado gera é o que faz a quebrada de gelo da piscina. E aí o mobiliário, né? Eu gosto muito dessa foto. Essa foto foi tirada durante a obra. Essa questão que as pessoas vão procurando essas situações, né, de conforto. Isso também foi tirado durante a obra. É muito bonito pensar, né? O fio de prumo é uma ferramenta universal, digamos assim, e pode ser feito das mais diversas formas, né? Um dia eu cheguei lá, estava o fio de prumo colocado ali desse jeito. E aí isso é uma foto também de um pavilhão no México, na Bienal de Veneza, que era sobre esse assunto. Ou seja, são essas ferramentas que vão sendo produzidas no contexto da obra para resolver problemas da obra, né? Então é super bonito porque é ferro de obra, ferro barra maciça, feito em obra, né? A pá de mexer concreto, a serra. E a gente estava muito interessados nessa questão quando a gente começou a pensar nesse mobiliário do SESC. Essa é uma ferramenta que tinha lá na obra do SESC, esse tripé, que na verdade é uma maravilha, né? Porque a gente sabe que um tripé, 3 pontos define um plano, então é maravilhoso, né? Esse apoio de 3 pontos vai ser sempre um plano. E eles usavam para os mais diversos fins, né? Eles apoiavam a instalação, para poder executar a instalação. E um dia o Paulo foi na obra, mesmo antes, muito antes da gente saber que seria contratado para fazer o mobiliário, viu essa peça e falou: escuta, vocês não tem 2 dessas para me dar? Porque eu queria fazer uma mesa na minha casa. E eles deram, mandaram entregar lá no escritório dele, ele cerrou esse chifrinho e fez uma mesa na casa dele com os 2 tripés. E aí, quando a gente foi chamado para fazer o mobiliário, isso já é uma coisa que está, né, no desenho do Paulo, mesmo na cadeira paulistana, que é de barra maciça, ou, eu não sei se vocês conhecem a Chazimon, que tem a chapa de aço, mas a gente imaginou usar uma mão de obra que fosse uma mão de obra da construção civil, né, não propriamente da indústria moveleira, mas que fosse uma mão de obra da construção civil. Agradava a gente essa ideia. Ao mesmo tempo, o SESC tem uma questão gigante com respeito ao mobiliário. Primeiro, que é um uso absolutamente intenso, né? O SESC 24 de Maio hoje é uma média de 10 mil pessoas por dia. Então, e ao mesmo tempo, é todo tipo de pessoa. E eles têm problemas, seja com pulga, carrapato, piolho. Então, é um mobiliário que eles muitas vezes têm que lavar com água, né? Passar lixo no mobiliário. E aí a gente começou a pensar, então, nessa questão do aço, usar o aço, e aí a gente começou a desenvolver, né? De novo a gente vê o tripé, que virou, né, o pé da mesa, a mesa é triangular, então a gente começou a desenvolver, fazendo, né, primeiro as maquetinhas, os desenhos técnicos, os protótipos, que são fundamentais, né, para o desenho de mobiliário. A primeira versão que a gente fez dessa mesa, ela tremia inteira, você fazia assim no cantinho, ela mexia loucamente. Então a gente foi corrigindo, né, esse desenho. O aço tem uma elasticidade que a gente consegue até certo ponto prever, mas só prototipando que você consegue de fato, né? Ó, ela mexe ainda. Essas fotos foram feitas por aquele artista Michael Wesley. Ele deixa a câmera aberta em exposição por algum tempo. Então, o que se mexe fica tremido, o que é estático
não treme, né? Então você vê que a mesa triangular continua tremendo um pouquinho, mexendo um pouquinho. A redonda não, mas a triangular mexe. Depois a cadeira, né? A cadeira é feita de 2 peças, com braço e sem braço. É uma cadeira que empilha, ela é feita por um pé. No caso da cadeira, mas um pé tubular, isso que eu não completei. Um pé tubular, no caso da cadeira, não é barra maciça, a cadeira, o SESC, isso também era um pedido do SESC, que o mobiliário tivesse algum peso, porque eles não queriam ficar todos os dias tendo que rearranjar os layouts todos, porque as pessoas mudam muito, né, o mobiliário de lugar. Então eles queriam que o mobiliário fosse, de certa forma, mais estático, mas a cadeira não, né? A cadeira é uma coisa que toda hora a gente está manipulando. Então ela foi feita com chapa de alumínio e com perfil tubular, ao contrário dos outros mobiliários. Então ela tem esse pé onde se encaixam essas 2 chapas vinculadas por barrinhas maciças, essa assim, com braço, sem braço. E o sofá foi pensado, quando a gente pensou no SESC, né, nesse uso público, pensar num sofá, né, aquela coisa fofa que em geral a gente imagina, né, como sendo um sofá, a gente logo descartou, então pensar o sofá como um pé que pudesse receber essas peças. A gente começou a desenvolvendo essas maquetes, fazendo como a paulistana, como se fosse uma estrutura em barra e o tecido. Aí a gente acabou adotando a chapa de aço. Então, na verdade, esse pé, o que ele faz é colocar 2 barras no espaço, né, na mesma altura, porque a gente queria que essa peça pudesse ser colocada de um lado ou de outro para criar a situação da conversadeira, né, ou da namoradeira, que é super bonito pensar, que um senta de frente para o outro. E aí, de novo, né, a prototipagem foi fundamental, porque a chapa tem essa elasticidade, ela tem essa deformação elástica, que era difícil de prever, né? Então, o pé, porque isso é um sistema. Esse pé, ele recebe as conchas para fazer o sofá, ou ele recebe essas peças que são as mesinhas, né, que é essa peça que está desenhada aí. A situação da conversadeira, a gente muda a peça de direção, a gente mistura a cor, né? Depois a poltrona também é outra peça que é exatamente a mesma concha de assento colocada em outro pé. Depois muda a inclinação, o pé muda a inclinação, agora as 2 barras estão colocadas em posições diferentes e a gente cria uma outra situação de assento, mais inclinado, mais baixo. E o mesmo pé, ele recebe esse assento que é o banco. Protótipo. A namoradeira, como eu falei. E o banquinho, que na verdade é uma releitura de um banco que a gente conhece bem, né, que é esse banco de Basquiat. E aí, por último, para encerrar, estou terminando, eu trouxe um projeto que a gente fez em 2003, em colaboração com o Paulo, e eu acho que é um projeto que eu trouxe porque eu achei que era bastante oportuno para a nossa discussão. Esse é um projeto em Florença. O Paulo foi chamado para fazer a reforma de um antigo pavilhão, que é esse que a gente vê aí. Isso é um desenho feito sobre uma foto, né, do pavilhão, que é uma situação muito bonita, porque eles têm esses pavilhões, eles têm aquelas árvores, que são os limoeiros, que eles plantam naqueles vasos de cerâmica, e quando chega o inverno é muito rigoroso para esse tipo de vegetação, então eles guardam
os limões, né, os limoeiros, nesses limonares, que eram esses pavilhões onde eles guardavam, né. Esse pavilhão é assim, muito bonito, porque ele é muito simples, essas paredes de pedra muito espessas, e é bonito também pensar como funciona o imaginário, né. O Paulo, contaram para o Paulo que dessa janela aí, que é gigante, né, que tem esse pé direito enorme que a gente está vendo aí, se via a casa onde viveu Galileu. E aí para o Paulo isso foi suficiente para criar toda uma história, né, uma imaginação do que deveria ser o projeto, sendo que era o pavilhão do Galileu, né, da onde se via a casa onde o Galileu morou. Então, por exemplo, isso que a gente está vendo aqui na imagem é um pêndulo de Foucault, que ele quis que a gente pusesse a representação, né? O pêndulo de Foucault é um instrumento que garante, né, que é onde você pode verificar a movimentação da Terra, de que forma ela se dá. E aí o projeto é muito bonito, porque ele funciona com uma estrutura toda metálica que não toca nunca as paredes, né? Então é para a gente imaginar, ele está sempre solto em relação a essas paredes, né? O primeiro pavimento é um pavimento onde tem uma área, digamos assim, que é essa sala vestibular, um quarto com esse banheiro aberto e trocador, era um apartamento para uma pessoa só. E a região da cozinha com a subida para o segundo pavimento. É um projeto muito simples, né? O apoio está nos 4 cantos, todo metálico. E o que era bonito de pensar é que essa laje, ela concentrava toda a infraestrutura, seja de refrigeração como de aquecimento, né? Então, era como criar um instrumento, né, uma infraestrutura dentro do pavilhão para criar uma outra condição agora de habitar esse lugar. O segundo pavimento, então, era bonito porque a estrutura era uma viga invertida que fazia o parapeito desse segundo pavimento, que é o Salão Galileu, que era a biblioteca, o lugar de estudo. É um projeto muito singelo, que eu gosto muito. E é isso. Muito obrigada.